Olá! Bem-vindos! Bem-vindos. Nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Se você ainda não nos conhece, nós somos um podcast de crimes reais e com um pouco de humor, um pouco de leveza, um pouco de militância, um pouco de tudo. E é isso, eu sou Natália Salazar. E eu não sei apresentar vídeo ainda. E a gente tá cansada. Você já tem a árvore de Natal e a gente... Já tenho minha árvore de Natal Nossa, montadinha. Fazendo o resto do natalina. podcast passar vergonha. Nossa, não, eu não tenho. Ó, pra não dizer que eu não tenho nada de Natal, eu tenho, tipo, uma cena de Natal que toca a música que eu deixo na minha janela, que é umas casinhas, Papai Noelzinho, um negocinho lá. E é isso. Eu tenho o Heriberto. Peraí. Eita. O Heriberto com uma touquinha de Natal. Ah, Ele é bonitinho. Ele é uma decoraçãozinha de Halloween que eu uso no Natal. Com uma touquinha que eu mesma fiz. Tá venda no site do Não, gente, tô brincando. nossa, gente, que perdão. Faço mini toucas de Natal agora. Esse é meu side business. Ai, gente. Podcast não tá dando dinheiro, tô precisando fazer decoração. Gente, hoje sou eu que vou contar uma história para vocês. Muito bem. Ou seja... Segurem-se. Ou seja, a gente vai sair traumatizado daqui. Eu, como a rainha do pesadão, a Renata tentou me destronar, mas ela não conseguiu, porque eu consegui achar um caso que eu acho que vai me dar a coroa do pesadão de volta. Não, não era isso que eu tava tentando fazer, tá, Rê? Tá bom, sei. A pessoa que não é nem um pouco competitiva. Eu vou essa concorrência aí, eu não quero nem competir, viu? Porque eu não tô nem interessada. Mas eu não sou competitiva. Ah, eu sou. Tudo bem, tá bom. Não vamos entrar nesse mérito. Que shade que eu levei. Mas, gente, hoje eu vou falar. A coisa vai ficar muito pior, tá? Depois de tudo isso, de todas essas risadas e tudo mais, a coisa vai ficar bem pior. Ah, Então, não. comecem a ficar tristes já. Bom, hoje a gente vai falar então da tortura e do assassinato de Andrew Gardner. O Andrew era um menino extremamente. Ele era um homem extremamente carinhoso, bonzinho, tímido, super tranquilo, que nunca se envolveu em absolutamente nenhum drama, nenhum crime, nada. Ele não fazia nada de errado, assim. A mãe dele falou que ele era uma pessoa extremamente carinhosa, doce, que ele nunca apresentou nenhum sinal de violência. A Claire Nichols, however, ela era uma inglesa, ela era inglesa, ela Tinha que ser. Desculpa. Sorry. Fuck you in particular, England. Colonizadores, filhos da Pra quem tiver confuso, essa semana, ou não sei se é semana, ou se é, sabe, mas pelo menos hoje em particular, a Renata tem uma vendetta contra hóspedes ingleses. Turistas ingleses, sim. Quem trabalha com hospedagem ou hospitalidade e já atendeu hóspedes ingleses sabe do que eu tô falando. Não é nada contra os ingleses em particular. Não, contra os ingleses não, mas contra a coroa, talvez. Contra a coroa, sim. Contra turistas arrombados. Assim, eu não tenho preconceito nenhum, porque, assim, eu odeio todo turista arrombado. Pode ser de qualquer lugar do mundo. Se você for um turista arrombado, eu vou odiar você. A Renata não aceita, ela odeia todo mundo da mesma forma. Exatamente. Todo turista arrombado é arrombado da mesma forma, pra mim. Entra tudo na mesma categoria. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa Claire Nichols, Natália,
Ela é uma turista arrombada. Olha, eu não sei se ela é uma turista arrombada, mas ela é uma pessoa extremamente arrombada. Ela é uma... Então, ela com certeza é uma turista arrombada também, então. Porque se é uma pessoa arrombada? todo mundo se comporta ainda pior, porque vê assim... Amanhã eu vou pegar o avião, vou para outro continente e esse povo nunca mais... nunca mais vai ver a minha cara, eu posso fazer o que eu quiser. Ela deve ser a pessoa que fala, todo mundo. Não sou eu que vou limpar mesmo. E deixa tudo trechado, sabe? Sim. Já sei que ela é dessas. Nem conheço e já odeio. Ok, pode continuar. Ok, a gente tá na vibe agora. Agora a gente tá... Eu gosto porque essa é a vibe que eu tenho que ter de vocês. Essa é a revolta que eu quero ver hoje. Muito bem. Okay. Porque assim, a Claire Nichols, ela era uma pessoa extremamente arrombada, ela era uma pessoa extremamente difícil, e ela teve uma infância muito difícil, ela teve uma infância muito caótica. Ela saiu de casa com 15 anos de idade, o que já mostra, né, que a vida dela já era... Ninguém de um lar feliz sai de casa aos 15 anos de idade, mas enfim. True that. Eu acho que eu não sobrevivi uma semana com 15 anos sozinha. Nossa, com 15 anos, nossa, não. Gente, com 15 anos eu tava assistindo Clone em casa, sabe? Eu não tava preparada pro mundo. A minha mãe tava me perguntando, agora você já tá velha, dá as suas Barbies pra sua prima. E eu assim, não. Nope. Eu assisti o Clone e sonhava em casar com Murilo Benício, gente. Nossa, pelo amor de Deus. O ator mais xoxo da história da Globo, né? Eu adorava o Murilo Benício. Enfim. Mas okay. Nichols não gostava do Murilo Benício. A gente não sabe, né? Ela não gostava da novela O Clone. Porque assim, ela tinha, como eu falei, ela saiu de casa aos 15 anos, ela era uma pessoa extremamente difícil, extremamente temperamental, e ela teve uma infância, uma adolescência, um lar muito caótico. Ela conheceu um homem mais velho e ela morou com ele por 2 anos. Okay. Quando ela tinha 18 anos, e assim, a família dela falou, você tem 15 anos, você tá morando com um cara mais velho? Bom pra você, tchau. Entendeu? O que não... Tipo, se eu olhasse para um homem mais velho, com 15 anos de idade, que não fosse o Murilo Benício, minha mãe ia me dar um tapa na cara. Ele nunca ia deixar eu sair de casa para morar com um homem mais velho. Nem com o Murilo Benício. Murilo Benício, você perdeu essa. Você perdeu essa oportunidade. Mas assim, ela conheceu um homem... Quando ela tinha 18 anos, ela saiu da casa desse cara, que ela morou por 2 anos, e para morar com um cara chamado John Peterson. O John Peterson tinha 46 anos de idade. Pedófilo. Gente, eu tava pensando, o que é que vem depois desse número? Eu pensei, filhos, gatos. 46 gatos. 46. Eu pensei, 46 gatos é plausível. E se você tá pensando, porque aqui no podcast a gente já falou milhares de vezes que não existe relacionamento entre uma pessoa extremamente mais velha, muito mais velha, e uma adolescente de 18, 19 anos que não seja uma relação pedófila. Sorry, not sorry. Mas ele não era só pedófilo porque ele estava namorando uma mulher de 18 anos. Ele era pedófilo porque ele era um pedófilo que já tinha sido condenado por pedofilia. Meu Deus, o sex offender. Pois é. E ela achou que esse é o cara, esse é meu Murilo Benício. Vou dar 3 filhos pra esse cara. Bom, a gente pode definir que esse episódio tem um tema que é o Murilo Benício, né? O Murilo Benício. Eu tô agora pensando, quem era o meu Murilo Benício? Eu sei que meu Murilo Benício hoje é o Alexandre. Hoje, mas mas quando eu era pré-adolescente, assim, o meu Murilo Benício era o Thiago Lacerda, de Terra Nostra. Nossa, o Thiago Lacerda era Eu tinha caderno dele, sim. Nossa. Lembra daquele caderno que era ele, Ana Paula Arósio? Não, o meu era só ele, eu não dividia. O melocotão. Chegue para lá, Ana Paula Arósio. Ai, gente. Então. Mas então, voltando. Ok, voltamos. Então,
Ela falou, esse é meu Murilo Benício, e com ele, com esse pedófilo de 46 anos, ela teve 3 filhos. Tá porra. Ela tá fazendo, assim, decisões corretas à torta e à direita. Quando, um belo dia, inclusive, o conselho tutelar... Porque esse povo provavelmente estava no sistema, né? Pelo que eu vi da vida dela, ela era a definição de white trash inglesa, sabe? Tipo, ela é tipo Sweet Home Alabama, mas na Inglaterra. Uhum. E daí o conselho tutelar ficou sabendo que ele era um pedófilo e falou pra ela o seguinte: olha, ou você larga do seu marido, ou a gente vai tirar a guarda dos seus filhos. E daí ela teve a brilhante ideia de, ao invés de abandonar esse homem, que é um pedófilo, ela falou: não, vamos se mudar pro norte da Inglaterra, onde ninguém sabe que você é um pedófilo. E eles se mudaram. Gente, enquanto ele estiver molestando criancinhas, todo mundo vai acabar descobrindo que ele é um pedófilo. É uma solução temporária para um problema permanente. Não, mas agora ele tem as próprias crianças para molestar dentro de casa, se ninguém Não vê. existe evidência nenhuma que ele molestou os filhos. Os filhos. Okay. Então ele não gostava de manter as coisas na família, sabe? Quando o relacionamento deles acabou, ela se mudou novamente para perto da casa da mãe dela, mais no nordeste da Inglaterra. Ela começou a namorar esse cara, então, chamado Stephen Martin, que era o ex-namorado da mãe dela. Eita, pau! Então ela tinha um gosto, assim, sabe? O gosto dela era velho, fudido e pedófilo. O coração quer o que o coração quer, né? Já é o que diz. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma coisa com um cara que é careca. Ela acha muito sexy, assim, aquele estilo Bruce Willis. É melhor gostar de careca do que de velho fudido pedófilo. Eu concordo. Ai, gente, mas enfim, tem gente que gosta até do Murilo Benício. Eu já pensei numa fanfic agora da Natália, dividida entre o amor do Murilo Benício e o Steve Martin. Gente. Eu ficaria com esse... Ai! Eu vou ter minha fanfic com o Alexandre, ela vai ter o fanfic dela com o Murilo. Aí daqui a pouco a gente vai descobrir qual fanfic da Renata também. Chegaremos lá. Qual fanfic você acha que eu deveria fazer, ouvintes? Mandem pra nós. Qual vai ser minha fanfic? O Thiago Lacerda, ela chegando no navio. Chegando no navio da Irlanda, assim, pro Brasil pra trabalhar nas fazendas de café. Pode ser uma fanfic meio Titanic, meio Terra Nostra. Ai, gente. Chamada Orland. Ai, gente, como a gente é besta. Então, prosseguindo, vamos lá. Steve Martin. Um velho fudido pedófilo. Isso. Ex-namorado da mãe dela. Da mãe dela. Pois é. Quando esse relacionamento acabou, porque, né, vai acabar. Quando esse relacionamento acabou, a Claire Nichols resolveu que, com 23 anos, mãe solteira de 3 filhos, ela começaria a namorar com o Andrew Gardner, de 31 anos, que era ex-namorado da irmã dela. Ela não tem, ela não tem um grande poder de decisão, né? Ela vê que alguém já pegou. Isso, ela tá com preguiça, ela não aguenta ir procurar muito longe e vai pegando. Ah, você já acabou de usar ele? Posso pegar depois? Posso pegar esse daqui mesmo? Você vai usar isso ainda? Não. Então, eu tenho uma teoria, assim, uma hipótese na minha cabeça, porque ela saiu de casa com 15 anos. E a vida dela era caótica, a gente não sabe muito por que a vida dela era caótica. Mas eu tenho... assim, a gente sempre comenta de mulheres que têm muito machismo internalizado. Normalmente essas mulheres são pessoas que têm relacionamentos um tanto quanto abusivos com outras mulheres na infância e na adolescência. Ou seja, mulheres que colocavam elas para baixo, ou mulheres que não gostavam delas, e ela cria ao invés de criar um vínculo com outras mulheres, cria uma competição, um ressentimento. Ah, pode ser. Então eu fico imaginando se ela não tinha, porque era a irmã mais nova dela,
Então eu fico imaginando se ela não tinha um problema sério com a mãe dela, que a mãe dela era verbalmente abusiva ou até fisicamente abusiva, e ela desenvolveu esse asco por outras mulheres, e a forma que ela tinha de, entre aspas, se vingar e falar, tá vendo? É tomar o namorado da outra, sabe? Tipo, Ah. eu não sei. Isso é uma teoria minha aqui da minha cabeça, porque eu sou muito esperta. Mas O é que vocês pertinente, é uma acham, teoria ouvintes? pertinente. Não, é É. O que vocês acham? Foi ciúme ou preguiça? Quem foi sabe? muita preguiça. Ou machismo internalizado, por que não? Machismo internalizado, muita, sei lá, vingança. Porque ela não fala. Porque quando a gente fala de lares assim, caóticos, a gente sempre imagina que era caótico por causa do pai, que o pai era abusivo, que o pai molestava, alguma coisa assim. Mas muitas mulheres têm um relacionamento muito tóxico com a mãe. E esse machismo internalizado vem daí, né? Mas vamos ver. Ela não era uma boa pessoa, então a gente não tá com pena dela. Tá bom. Não, até agora ela só tá roubando. Ela só tá. Até agora ela tá na miúda ainda. Até agora ela só é talarica, é isso. Então, ela e o Andrew, que começaram a namorar, ela tinha 23 anos, 3 filhos, e o Andrew, 31 anos. E tinha namorado a namorada, a irmã dela, que era mais nova. Ele era ex da irmã dela. Sim, mas a irmã dela era mais nova do que ela. Ela tem 23 anos, ele tem 31 anos. Quer dizer que a diferença de idade com a irmã e. Era ainda maior. Ela só quer ver se ele era um pedófilo, ela só quer ticar a pedofilia da. Ela só queria saber. É verdade, é verdade. Ela Ela tem, tô dizendo, ela tem um gosto. Ela tem um gosto. Mas o Andrew, eu acho que ele nem era uma pessoa que pensava muito nisso, porque o Andrew, ele tinha um QI um pouco reduzido. Ah, ok. Aliás, ele tinha um QI bem reduzido. Ele não era a pessoa mais esperta da face da Terra. E ele, como eu falei, ele era uma pessoa bem tímida, quietinha, tranquilo, bem introvertido na dele. E a mãe dele falou que ele era muito bonzinho, carinhoso, então eu acho que ele tinha um problema. Talvez ele por ter um QI um pouco abaixo da média, ele tinha mais afinidade com pessoas mais novas, porque era Tá. com quem ele conseguia se comunicar, ele tinha o mesmo nível de maturidade. Eu acho que é muito mais isso, pelo que eu li sobre ele, eu acho que é muito mais isso do que exatamente uma pedofilia ou uma querer catar novinha, sabe? Mas talvez na cabeça dela, matemática, sabe, confirma a teoria, ou, sabe? Ela tem que fazer um check na lista dela. Pedófilo, check. Eles se mudaram para Chilton, que é uma cidade na Inglaterra. E ele meio que adotou. Fala mais de Chilton, por favor. Tem algum queijo especial de Chilton? Sim, o queijo de Chilton. Quantas pessoas que moram lá? Qual a população? Olha, eles voltam o quê? Então, e ele meio que adotou os filhos dela. Ele tratava os filhos dela como se fossem dele. E com ele, ela teve um quarto filho, uma filha. Mas essa mulher não para de parir também, né? Não. Tá bom, ok. Gente, tem gente que gosta, tem gente que nasceu para isso. Não é o caso dela, mas tem gente que gosta. Em 2000, desculpa. O Andrew não demorou muito. Não demorou muito, já na gravidez dela, ela começou a ficar cada vez mais instável. Porque, como eu falei, ela já vem de uma infância difícil, ela era uma pessoa um pouco difícil, ela tinha um temperamento ruim. Ela era ruim, ela tinha ruindade no corpo dela. Meu Deus. E ela já, logo quando ela ficou grávida, acho que os hormônios começaram a aflorar e ela ficou cada vez mais agressiva e cada vez mais abusiva. Ela começou a abusar verbalmente do Andrew e também fisicamente. Ela começou com tapa, com empurrão, com ofensas e, como todo abusador e todo sádico, a coisa foi escalando. Em 2008, o irmão mais novo dela se mudou para casa deles. O irmão mais novo dela chamava Simon e ele era alvo também constante do temperamento dela, agressões verbais e depois físicas da Claire.
E o método de tortura dela não era diferente de nenhum método usado por gente sádica. A gente falou muito disso no episódio da Michelle Notek, que você encontra no Spotify, Deezer e agregadores, que é aquele método em que você vai abusando verbalmente uma pessoa que é mais nova ou mais vulnerável, ou como o Andrew, que é mais introvertida, mais quietinha e que tem um QI reduzido. E ela controlava o contato dele com a família dele. Ela proibia ele de ir com a filha para a família dele, né? Para visitar a família dele, para mostrar a filha dele. Ela controlava a comida dele, que era outra coisa que a Michelle Notek também fazia com os filhos. E se ele revidasse ou tentasse se impor de qualquer forma, ela batia nele. Então ele sabia que a melhor coisa era simplesmente aceitar o abuso e ficar quieto, porque senão ia ficar pior. E assim como a Michelle Notek, ela começou a recrutar o Simon, o irmão mais novo dela, para ajudar na tortura do Andrew. Pra não sobrar pra ele, provavelmente. Então, ele fazia. Ele sempre fez o que ela mandou. Mas, assim, era muito nítido que ela era a líder. E é isso que a Michelle Notek fez também. Vocês lembram que com o Sean, que era o filho dela, né, o filho adotivo dela, ela mandava ele bater na Cat. Sim. E isso é uma das coisas que no livro da Michelle Notek, que eu usei como fonte para aquele episódio, tem uma doutora em psicologia especializada, eu até fiz um vídeo no Insta e tal, que ela fala, a pessoa, quando a pessoa sádica, ela começa a recrutar as pessoas que são, ela manipula as pessoas para participarem nos crimes dela, porque daí a pessoa passa de vítima para abusador. Então agora ela começa a, tipo, ela meio que já foi too deep, sabe? Tipo, ela já foi muito a fundo no envolvimento dela com essa pessoa sádica. Então agora ela não pode mais olhar para trás, ela tem que continuar torturando, ela tem que continuar escalando para o torturador não se voltar de novo contra ela. Tá. E daí ela começa a achar que ela é uma pessoa tão ruim quanto esse manipulador, esse sádico, esse abusador. Porque, afinal de contas, ela já participou na tortura de outra pessoa. Então, ela é uma pessoa tão ruim quanto essa pessoa, a líder. E daí vira um relacionamento em que você não quer torturar, você jamais faria aquilo sob outras circunstâncias, mas você acaba participando do crime. É uma coisa. É uma tática usada por praticamente todos os sádicos. Assim, você começa. O Ariel Castro também fazia isso. Ele pegava a primeira menina que ele tinha sequestrado, ele meio que recrutava ela para fazer: ó, você quer ter mais vantagem, você quer sair, você quer tomar um banho, você pode me ajudar, você pode dedurar as meninas, você pode torturar as meninas comigo. O Simon, então, ele fazia o que ela mandava, porque daí ele passava de vítima pra líder, sabe? Ele passava de vítima pra amigo do líder, entre aspas, né? Uns meses depois, o ex da Claire, o Steven, lembra? O Steven, que era ex da mãe dela e depois ex dela. O Steve Martin. O Steve Martin se mudou pra casa deles e, obviamente... Que casa grande do caralho é essa? Era uma casa relativamente grande, pelo que eu entendi. E ele obviamente foi recrutado por ela para começar a torturar o Andrew também. E é algo que ele fazia também sem problemas, porque o QI do Steven era de 59. Essa é tipo metade da inteligência de uma pessoa normal, menos da metade. Não, é tipo, ele tá no menos de 1% da população mundial que tem esse QI. Ele não é uma pessoa extremamente inteligente. Não, muito pelo contrário. Tanto que quando ela terminou, e ela manipulava ele de todo jeito, porque quando ela terminou com o John Peterson, o primeiro pedófilo, ela terminou com ele, e daí ela ficou com o Steven,
E daí ela e o Steven foram até a casa do John Peterson para roubar ele. Ou seja, o Steven fazia o que ela queria, ela falava pula, ele Porque eu fiquei falava pule. pensando assim, eu achei. Por que que ela tortura o Andrew, mas o Steven, né, assim, não acontece? Porque, assim, os dois estão, tipo, no Provavelmente mesmo. por causa da força. Provavelmente por causa da força. Porque talvez, pelas fotos que eu vi, o Steven parecia ser um pouco mais forte ou tão forte quanto ela. Então, porque Uhum. assim, o torturador, a pessoa que abusa uma pessoa, tanto verbalmente ou emocionalmente ou fisicamente, essas pessoas, elas têm um radar, sabe? Hum, Elas sabem quem elas vão conseguir torturar. hum, Então ela não se mete com você, ela não se mete comigo, ela não se mete com a Renata. Ela se mete com uma pessoa que esteja numa situação vulnerável. Ela se mete com uma pessoa, ela mexe com uma pessoa que está tendo uma crise familiar, ou uma crise de identidade, ou uma crise no trabalho, ou que está passando por problemas financeiros. Ela pega exatamente quem ela sabe que ela pode get away with that, sabe? Ela pode simplesmente manipular e torturar e a pessoa não vai revidar. hum. Então, quando o Steven se muda para casa deles, o Steven, o Simon e a Claire se uniram, tipo, num time contra o Andrew. E o Simon e o Andrew, por mais que eles sejam tão culpados quanto ela, na verdade, eu acredito que eles não teriam feito nada contra o Andrew ou contra ninguém se eles não tivessem sob aquela circunstância, sob a liderança dela, porque ela era bem Michelle Notec, sabe? Ela era bem assim. Ela entrava na sua cabeça e fazia você fazer exatamente o que você quisesse. E se você não aceitasse, o abuso ia se voltar contra você. Hum. Então era melhor ser amigo dela, melhor ir com ela do que contra ela. E hum, mesmo sendo um homem de 1,75, que é mais alto que eu, o Andrew chegou a pesar 57 quilos. É, no começo, quando eu vi Nossa. as fotos dele, eu achava até que ele era usuário de metanfetamina, alguma Eu coisa assim, porque também ele é bem pensei, é magrinho. verdade, eu também pensei isso. Ele tá assim, chupado, né? É. Eles não só proibiam ele de comer, como eles judiavam dele caso ele tentasse roubar comida, o que ele tentou várias vezes porque ele estava desesperado de fome. Eles chegaram a cortar os fundos dos bolsos da calça do Andrew para que ele não pudesse esconder comida, para que ele não pudesse pegar comida e esconder no bolso. Nossa, gente. Ele não era permitido, segundo o filho da Claire, que na época tinha 7 anos de idade, o Andrew não podia sentar na mesa e comer a janta com eles. Ele ficava do lado, vendo eles comerem, implorando por comida, enquanto eles gritavam e mandavam ele, tipo, se fuder e sair Hum. de lá e gritavam com ele. Coitado. No decorrer das semanas, dos meses, ele começou a sofrer tapas, socos, cortes, queimaduras, com isqueiro e com água quente. Nossa. E isso fora todo o abuso emocional que ela aplicava para ele, constantemente gritando e ofendendo ele. E ela também gostava de usar sexo como tortura e frequentemente transava com o Steven na frente do Andrew, que era o namorado dela, em teoria. Hum. Quando eles se Eu não sei. Se eu fosse o Andrew, eu não sei se é. Se. Assim. Isso seria uma tortura porque eu ficaria com ciúme depois de tudo que essa filha da puta fez com Mas ele. era uma coisa pra ofender, Ah, sabe, tipo, você ok. saber que você tá na sua casa e tem um homem, o ex-namorado da sua mulher tá comendo ela na sua frente. Hum. E quando o Andrew sofria muito abuso e ele começava a sangrar depois de ser torturado, ela proibia ele de sentar para não sujar os sofás e as cadeiras da casa. E ele não era permitido dormir na cama, ele dormia no chão, mas não no tapete, para não sujar o tapete dela de sangue. Ele dormia num jornal, que nem um cachorro. Nossa.
E também o Andrew sabia que ele não podia deixar a filha dele com ela. Então ele simplesmente ele queria ficar com a filha dele, e ele não podia sair de casa sem a filha dele. Então ele ficou aguentando todo esse abuso. E daí você deve estar se perguntando: "Mas Natália, ninguém percebia nada?" Como toda boa sádica, como toda boa, né, hã, abusadora, manipuladora, a Claire, assim como a Michelle Notek, que a gente falou naquele episódio, ela dependia muito de manter as aparências, para que ninguém notasse o que estava acontecendo dentro da casa dela. Então, os filhos dela estavam sempre limpos, eram sempre educados, muito bem cuidados, a casa dela era limpa, muito bem cuidada, e uma vizinha falou que ela ouvia gritos e brigas da casa, só que toda vez que ela via a Claire, ela estava bem arrumada, calma, agradável, então Sorrindo, conversando polidamente: "Olha, você quer amiga tomar um chá?" É. Uhum. então ninguém, assim, ninguém chegou a falar nada. E como eles proibiam o Andrew de sair de casa, algumas pessoas nem sabiam que ele morava lá. Caralho. Era como se ele fosse invisível, ele era uma vítima invisível. Ninguém sabia que ele estava lá. É porque ele estava tão debilitado depois de ter, sabe, apanhado tanto e sem comer essas coisas. Eu acho que assim, ele eu fico assim, quando chega a esse ponto, que ele tá nesse ponto que ele tá, você ele tá incapacitado, ele não consegue fazer mais Não nada, ele conseguimos não. fazer nada. Mas é Acabou. assim, eu fico imaginando quando é que você passa, assim, de um tempo que você vai aceita que aceita tanto o abuso, que o abuso, sabe, totalmente toma controle sobre você, que você não consegue fazer mais nada sobre o abuso. Eu acho que não demora muito se você tá com fome, se você tá cansado. Sim. É Porque é uma coisa que verdade. toda seita faz também, né, eles fazem você É. trabalhar, eles fazem você ficar sem comida, eles controlam quem você fala. Ele estava sob uma situação de controle constante, ele não podia comer, ele não podia roubar comida e ele não podia implorar por comida. Hum. Então a fraqueza só a fraqueza disso É. já é debilitante. Ele dorme no chão da sala, no jornal. Ele não ele apanha o tempo todo, ele é ofendido o tempo todo. E eu acho que esses manipuladores, essas pessoas que torturam as pessoas, elas sabem exatamente como quebrar, elas sabem exatamente o que elas vão te dizer para te quebrar. Hum. Elas são muito, muito espertas. A gente não consegue imaginar isso acontecendo, porque a gente nunca viu esse nível de manipulação e de abuso. Então a gente nunca passou por isso. E é por isso que eu gosto de contar essas histórias, porque muitas vezes a gente vê essas histórias, principalmente acontecendo com homens, e a gente fala: como que um homem aguentou isso, gente? Como que uma pessoa aguenta isso? Por que que não fugiu? Por que que não fugiu? Quantas vezes no Hum. episódio da Michelle Notek a gente falava: por que que não fugiram? Hum. Mas eles fugiam, ela achava, entendeu? É Hum. porque esse nível de abuso, esse nível de manipulação e de controle é uma coisa que a gente não consegue entender. Então a pessoa que está sofrendo, que é vítima disso, ela não consegue pensar se querem fugir às vezes, porque ela tá numa situação em que ela já não sabe mais sabe, o que é real, assim, quem ela é. Ela foi completamente quebrada. No dia 13 de março de 2009, em uma sessão particularmente dura de tortura, a Claire bateu, chutou e pulou no Andrew. Nossa, gente. E ele já estava tão fraco que ele não conseguia nem mais reagir. Quando ela pulou nele, ela fraturou várias costelas que perfuraram o pulmão e o coração dele, finalmente matando ele. Eles então chamaram a ambulância, meteram o louco e falaram que ele chegou em casa daquele estado, 58 quilos. 57. Ele chegou em casa daquele estado dizendo que ele tinha apanhado de umas pessoas que tentaram roubar ele. Só que o Andrew já não estava mais respirando e o corpo dele já tinha começado o rigor mortis. Hum. Hum. Então, significava que ele já estava morto por pelo menos 4 horas. Eles também viram que ele estava muito fraco para sequer sair de casa.
e que os machucados que ele tinha no corpo, eles estavam em estágios diferentes de cicatrização. Ou seja, são machucados que foram feitos em dias diferentes. E agora se seguram. Agora piora. Ai. A autópsia do Andrew levou 7 horas para ser concluída. E eles revelaram que ele tinha mais de 150 machucados pelo corpo, incluindo 21 fraturas nas costelas, hemorragia cerebral, marcas de chicote, queimaduras por água fervendo nas pernas e nos pés. Nossa. E ele tinha marcas de objetos pontiagudos e um corte tão fundo que mostrava um dos tendões. A Claire, o Steven e o Simon foram acusados de homicídio. Os 3 se declararam inocentes. E no julgamento, ela disse... Não, foi aqueles caras que deram porrada nele. Nunca ele chegou em sim, casa claro. Meteram o louco. No julgamento, a promotoria disse que as fraturas dele eram equivalentes a pessoas que sofrem acidentes graves de carro ou que caem de uma altura muito grande. E ele disse que a única explicação é que ele tivesse deitado e que ela tivesse pulado em cima dele várias vezes. O filho dela testemunhou para a promotoria dizendo que ele também tinha participado da tortura porque, segundo ele, era o que acontecia dentro da casa dele e ele achava que era normal. Ele tinha 7 anos de idade. Nossa. E a Claire finalmente, depois de todas as provas e a promotoria fritando ela finalmente admitiu ter matado o Andrew quando ela acidentalmente caiu de joelhos nas costelas dele, causando as fraturas. E ela também acidentalmente derrubou um facão de carne em seus tendões. E acidentalmente jogou água. Eu sou a pessoa mais desastrada do mundo. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, que loucura. E ela tem que ter caído acidentalmente várias vezes também, né? Acidentalmente. Por meses, ela tá sempre tropeçando. Essa menina, olha... é o Mr. Bean, sabe? Que... Ou o Mr. Magoo, né? É o Mr. Magoo, Mr. Magoo. Não enxerga. Ele tá sempre no meio do caminho, menino. Ela também admitiu no julgamento que ela era muito controladora e que ela tinha um temperamento muito difícil. Ela é aquela pessoa que fala, minha personalidade é um pouco forte, mas eu odeio drama. Mas ela falou assim que no dia da morte dele, ela tava muito brava porque ela tava muito frustrada com a preguiça dele. Gente, ele pesa 57 quilos, ele tá morrendo de fome. Ele só tá cansado, ele não é preguiçoso. Ele tá exausto, ele tá com fome, gente. Ele não come há dias. Mas enfim. Ela falou que nunca foi a intenção dela matar o Andrew e que daí ela tentou meter um louco e falar que ela se declararia culpado por manslaughter, né, por homicídio culposo. Porque ela não queria matá-lo, né? Ela só queria torturar ele pelo resto da vida. Eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Quero ajudar vocês na polícia, assim, vou fazer, sabe? Vou fazer um favor para vocês. Eu vou, sabe? Porque eu sou muito boa, sabe? Meu coração eu vou dizer que vou concordar com manslaughter. De mãe. Só pra daí vocês. A promotoria falou: Nanã, você tá acusada de homicídio, minha filha. Você tá acusada de homicídio em primeiro grau, planejado e tudo mais. Premeditado. E daí. E assim, tem essa outra semelhança com a Michelle Notek, de que a Michelle Notek torturava. Daí, quando a pessoa morria, ela. Gente, a pessoa morreu. Tipo, parece que ela não entende que se você torturar uma pessoa por meses, ela vai morrer. Sabe? Parece que a pessoa acha que, assim, essa pessoa, ela não é um ser vivo, ela é simplesmente um capacho em que eu desconto toda a minha frustração e a minha agressividade e ela vai estar para sempre aqui para eu fazer exatamente isso. Sim, e além do que essa Claire, em diferença da Michelle Notek, a Michelle Notek, pelo menos, ela teve noção, assim, ela tentou esconder o crime, ela tentou se desfazer dos corpos. A Claire, ela ligou pra polícia, depois, tá bom, depois de umas 4 horas, assim, mas ela ligou pra polícia no mesmo dia, pensando o quê? E ainda inventou uma história, gente, inventou que ele tinha sido
ele tinha sido assaltado. Pensa nisso. Quem que vai fazer isso quando você tá sendo assaltado? Ele foi assaltado por semanas. Ele sair de casa, ele é roubado. É impressionante. A E pior, criminalidade da Inglaterra. ela não parece aquelas pessoas que depois que o maluco morre, ela ainda fala: nossa, a vida é realmente tão rara, né? A vida é tão frágil. É um sopro. O John Peterson, lembra o primeiro pedófilo? Sim. Ele falou no julgamento dela que ela é a pessoa mais ruim que já andou na face da Terra. E que ele foi a primeira vítima dela. Que ela era Zero extremamente stars. abusiva e que quando eles terminaram, ele tentou alertar as autoridades porque ele estava preocupado dela machucar as crianças, mas como ele era um pedófilo, ninguém fez nada. Nossa. Gente, você sabe que você... O pedófilo tava preocupado pelas crianças, gente. Gente, aí você percebe como que tem alguma coisa errada com você, né? Quando o pedófilo pensa, essas crianças não estão seguras com essa pessoa. Gente, o Mano. pedófilo, para vocês terem uma ideia, o John Peterson, mais tarde na vida dele, ele estuprou uma menina de 5 anos de idade. E essa pessoa acha que a Claire é a pessoa mais ruim que já andou na face da Terra. Então, imagina quem essa mulher é. Se um pedófilo que estupra uma criança de 5 anos fala isso dela. Nossa, ela conseguiu assustar até o pedófilo. Até o pedófilo. A mãe do Andrew falou que o mal que eles causaram para a família dela nunca vai desaparecer. É uma coisa que eles podem cumprir pena, eles podem morrer na cadeia, mas o mal que eles infligiram nela Infringiram. vai estar sempre na família dela. E o detetive que liderou a investigação disse que foi o pior caso de violência e que dizer que Pera. O detetive que liderou a investigação diz que foi o pior caso de violência que ele já viu na carreira dele e que dizer que era uma violência doméstica ao extremo é, infelizmente, é ser brando, sabe? É um understatement. No final do julgamento, o Simon foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos de prisão. O Steven foi condenado a perpétua com um mínimo de 20 anos de prisão e a Claire a perpétua com um mínimo de 32 anos de prisão. Mas eu acho que eles nunca vão sair da cadeia, essa é a realidade. Bom, esperamos que continue assim, né? Porque... Pois é. E essa é a trágica história da tortura e do assassinato de um homem de 35 anos, Andrew Gardner. Gente, olha. Foi É, terrível. é engraçado que a gente ouviu tanto caso, tanto pesadão da Nath, que eu nem fico me perguntando por que ele não fugiu. Eu só fico pensando por que ninguém deu uma surra nessa mulher, sabe? Eu sei por quê, mas não dá vontade de você voltar no tempo, ir lá e sentar a mão nela com um taco de beisebol? Gente, ela recrutou o filho dela de 7 anos de idade pra bater nele. E a criança cresceu vendo isso, então ela achava que isso era uma coisa normal, que ele não era um ser humano. Assim, eu fico assim, sempre pensando. Assim, eu não tava nem pensando muito por que ele não saiu de lá. Eu entendo por que ele fica lá assim também com a filha e tudo mais. Mas ela já tinha tido vários namorados e relacionamentos acabaram e ela foi pra frente. Por que com ele ela começou a torturar e fazer essa. Mas Sabe? o John Peterson falou que ele foi a primeira vítima, que ela já era, com 18 anos, ela já era extremamente abusiva e agressiva. E daí eu acho que a pessoa que menos sofreu abuso dela foi o Steven. Só que eu acho que daí entra a questão de força física, alguma coisa que ele tinha. Porque o Simon também sofria muito abuso da mão dela, o irmão mais novo dela. Então, mas também eu fico imaginando que, tudo bem, ela tem esse negócio de ficar com o ex-namorado da irmã e da mãe, e talvez ela tenha esse machismo internalizado, mas, gente, ela odeia homem. Ela não Sim. gosta. Ela odeia a raça humana, né? Acho que É verdade. Mas acho que ela não sobra ninguém desse rolê maluco dela aí. não torturou mulheres, ela nunca torturou as crianças dela. Os filhos dela eram bem cuidados. É muito estranho. Ela é uma pessoa muito estranha. E com esse
esta bucha que eu lhes deixo, a gente precisa colocar, se você é terapeuta, se você é psicólogo, se você é psiquiatra, ofereça sua ajuda gratuita aqui para os nossos ouvintes nos comentários. E é isso, se você é um homem que tá sofrendo abuso doméstico, você já sabe, gente, vocês não estão sozinhos, você não é mais fraco, você não é um menos homem, você não é uma pessoa horrível. Abuso acontece com todo mundo. Mulherão da porra, homem da porra, todo mundo pode sofrer abuso. Homem forte, homem fraco, mulher forte, mulher fraco, todo mundo pode sofrer abuso, nunca é sua culpa. Se você estiver sofrendo qualquer tipo de abuso emocional, verbal, qualquer tipo físico, você precisa sair dessa relação e existe ajuda. Se você, ouvinte do Pátria, tem alguma dica de centros que ajudem homens ou de organizações ONGs que ajudem homens nessa situação, coloca aqui nos comentários para a gente poder. A gente pode colocar alguma coisa na descrição do vídeo também, se a gente achar. Tá bom? Tá. E obrigada por ouvir. E, sei lá, durmam com essa. Eu espero que vocês não estejam indo pro trabalho. Eu espero que vocês estejam em casa e vão dormir. Como vai ser vídeo, vai sair à noite, eu espero que. Se você, a não ser que você esteja jogando um turno noturno, né? Aí você se fudeu. Gente, desculpa, mas essas histórias são pesadas, mas elas precisam ser contadas. A história do Andrew Sim, é verdade. contada. É, E não, a gente. True crime nunca vai ser uma coisa divertida. Sempre é a morte desnecessária de uma pessoa. Então. É a vida, gente. É a vida. Como é que é o nome dela? A humanidade. A humanidade continua morrendo, gente. É a Regina Duarte. Ai, sim. A humanidade não para de morrer, gente. É. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse episódio, deve ter alguma coisa de errado com você. Mas confere lá o Pátria Amada no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores. E seja bom. E busque conhecimento. E não torture ninguém. Não Sim. torture ninguém. E parem de matar seus namorados e terminem o namoro e move on. E não namore pedófilos. Essa pode ser uma regra pra sua vida. Mude sua vida hoje, não namore pedófilos. A gente tá cheia de regras interessantes A ultimamente. gente tá cheio de dicas, regras, motivações. A gente tá na categoria errada. A gente devia estar assim, naquele, sabe, life coach. Vamos ser coaches quânticos agora. Coaches quânticos. Regra número 1. Só namore pedófilos quânticos. Ai, gente, tchau, pelo amor de Deus. Tchau, vamos.